nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio a coordenadora da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, Tatiane Fiorio. Obrigada, Melissa, um bom dia, muito bom poder estar aqui hoje então com vocês. Tatiane, me diga uma coisa, em relação aos números, segundo o boletim da Secretaria Municipal, esses foram os últimos dados, mas sabe-se aí que já estão sendo levantados outros números, outros dados, não é mesmo? Todo dia, né, o Ministério da Saúde divulga o Boletim Nacional e o Estado faz a divulgação, então, do Boletim Estadual com a atualização de todos os números. Esses números que nós temos até o momento, ele se refere ao boletim de sexta-feira, tá? Porque no sábado e no domingo não foram emitidos. Nós temos uma série, né, de casos que foram encaminhados para análise, tanto de Caxias como dos outros municípios da nossa regional, e que nós estamos aguardando para hoje ou no máximo até amanhã, então, o resultado desses exames que foram encaminhados e a atualização desse boletim. Agora, provavelmente agora à tarde, a gente vai receber então essa atualização. Tá certo, mas sabe-se aí que tem, assim, são muitos casos sendo analisados. Isso significa que sim, as pessoas têm que prestar atenção porque chegou em Caxias do Sul e região, sim, né? Essa era uma situação que nós sabíamos que iria acontecer. Nós vivemos hoje em dia num mundo globalizado, então fica quase que impossível a gente tentar conter 100% dessa situação. Então nós tínhamos conhecimento de que ia chegar e nós estávamos desde o mês de fevereiro já em reunião, em contato com todos os secretários municipais, com as prefeituras dos municípios, né, da nossa regional de saúde, para que os municípios se organizassem, né, montassem os seus planos de contingência para que quando a situação chegasse, a gente estasse preparado, né? O que acontece? Sim, já tivemos os nossos casos confirmados e agora nós estamos trabalhando com os municípios para essa contenção. Então, neste momento, muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas não chegou, mas é uma gripe leve. A gente ouve muito isso, é uma gripe leve, sim. A gente tem acompanhado que 80% dos casos, ele se comporta com sintomas leves, né? Mas o que nos preocupa é que esse vírus, ele tem uma disseminação muito rápida. Então, é neste momento, antes de se começar uma curva muito acentuada, que a gente tem que fazer a contenção. Então, por isso é importante a gente estar ressaltando em todos os veículos, com todos os profissionais de saúde, com toda a população, as medidas, né, preventivas para a gente evitar a disseminação rápida, né, e uma curva muito acentuada agora no primeiro momento. Na última semana, o governador esteve reunido, né, com os coordenadores das micro e macro regiões. Qual foi a instrução do governador para os municípios e para essas micro e macro regiões? Nós tivemos então uma reunião na semana passada com a secretária estadual e com toda a equipe do comitê, né, estadual de enfrentamento, realmente recebendo essas orientações que nós passamos para o município de fluxos, de atendimentos, dos possíveis. O nosso plano de contingência estadual, ele já está na 7ª versão, né, porque diariamente a gente revê todos esses encaminhamentos e a gente tem que fazer ajustes, porque isso é tudo muito novo. Então, nós estávamos conversando sobre isso e na sexta-feira o governador decretou, então, pros servidores, né, a nível estadual, o contingenciamento de reuniões, de capacitações, de treinamentos, de viagens. Então, a nível estadual, o que nós estamos orientando os municípios agora? Que cada um faça a sua leitura, né, faça a sua avaliação, porque nós temos realidades muito diferentes na nossa macro-serra. Nós temos municípios com 500 mil de habitantes e municípios com 1.700 habitantes. Então, cada município tem que fazer a sua avaliação interna e decidir, né, esses próximos encaminhamentos, as medidas de contenção. Mas a nível de estado já temos essas contenções. E em relação a hospitais, leitos, também
está se pensando sobre isso, né? Sim, nós temos no nosso plano de contingência, nós temos 4 fases de resposta, né, conforme essa doença for evoluindo. Então, num primeiro momento, seguiu-se o fluxo, né, está seguindo o fluxo normal de atendimentos em unidades básicas, nos hospitais de referência, já que são atualmente já definidos. Num próximo passo, sim, nós já estamos em conversa, né, com instituições e com municípios que têm instituições hospitalares e fazendo uma avaliação do nível de ocupação, da ocupação desses hospitais e da possibilidade de ampliação, tanto de leitos clínicos de isolamento, quanto de leitos de UTI no caso de necessidade. Agora, para encerrar mesmo o nosso bate-papo, para quem não conhece, a Tatiane, ela é bióloga. Antes de ser coordenadora, a formação dela, ela é bióloga. Eu gostaria, não só como coordenadora, né, aí da 5ª Regional, que tu deixasse um recado para todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque assim, gente, eu creio que todos já tenham recebido diversos vídeos de pessoas que estão morando fora do país, e o que se chama a atenção de todos os depoimentos é o seguinte: o Brasil ainda está no início. Queria que tu deixasse então um recado final. Melissa, é importante, assim, ó, em primeiro lugar, é importante a gente ter conhecimento, antes de fazer a divulgação de informações e de notícias, verificar a fonte da informação, porque a gente está acompanhando isso dia a dia, a gente vê que tem muita fake news, muita notícia que não procede. Então, em primeiro lugar, assim, ó, verificar essas informações, sempre pegar de veículos oficiais. O meu segundo recado é assim, ó, a gente não deve se alarmar, né? A gente está preparado, tanto o Estado como os municípios estão preparados para esse enfrentamento. Não precisa criar um clima de pânico, de pavor, mas sim, a gente tem que estar preocupados e tem que estar atento a essas situações, tá? Então, por isso, mais uma vez, a importância das medidas, né, de prevenção da lavagem de mãos, evitar, agora a gente vai entrar num período um pouquinho mais de frio, dessa aglomeração de pessoas em ambientes fechados é fundamental, né? A etiqueta respiratória que a gente fala tanto, é fundamental esses cuidados para que a gente consiga, né, ter um maior controle e poder passar mais tranquilamente por essa situação. Tá certo, muito obrigada aí pela tua participação, e na medida do possível a gente vai informando aí todos sobre essa situação nossa local e estadual. Obrigada. Agradeço o convite e a gente fica à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada.